nós estamos num pedacinho do reino dos céus. Embora nossos olhos não podem ver toda esta beleza do poder de Deus, mas o nosso espírito, se estiver em perfeita comunhão nesta santa reunião com todo este poder de Deus, sente este poder no seu espírito e sente uma paz, uma felicidade, um gozo maravilhoso. E o Pai, nosso Deus, Ele faz tudo isto para nós, porque nos ama e tem todos nós aqui como pedras preciosas para esse trabalho tão maravilhoso de mostrarmos toda esta beleza do poder de Deus a toda esta humanidade. E eu digo aos irmãos, todos, jovens, crianças, os mais adultos e até os idosos, esta oportunidade Deus está dando para todos. E se todos souberem aproveitar, meu irmão, minha irmã, teremos uma maravilhosa reunião. E sairemos daqui alimentados com as virtudes preciosas dele, Deus, que preparou para todos nós nesta santa reunião. E é isto que Ele espera de todos os irmãos. Eu convido a todos, se coloquem em pé. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por este momento, por esta maravilhosa reunião que com certeza teremos. Todos com muita reverência. Glorioso Deus, nosso bondoso Pai Celestial, nos encontramos aqui, Pai, no Teu santuário. Que glória, que paz, que felicidade que o Senhor nos concede e estamos felizes. E todos nós queremos expressar neste momento ao Senhor Deus todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e gratidão, Pai. Gratidão, sim, por tudo que o Senhor fez e continua fazendo. Como este momento tão divino, tão especial e tão maravilhoso para nós. Queremos também estender este nosso louvor, esta nossa glorificação, esta nossa gratidão, Pai, a Jesus, Teu Filho amado, a nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, e ao nosso querido profeta irmão Aldo. Porque, Pai, se temos esta honra de estarmos aqui neste lugar tão santo, diante de toda esta bênção que o Senhor nos proporciona, nós devemos a estes santos. Porque foi através do ministério, do sacrifício de cada um deles, que nós aqui estamos. Por isso que eles são dignos e merecedores de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. E neste momento, falamos com o Senhor, irmão Aldo. O Senhor está aqui conosco. Não vemos,
mas sentimos o teu poder sobre nós. Eu entrego todos estes teus filhos nas tuas mãos, irmão Aldo. Eles vieram aqui com o objetivo de louvar, de glorificar o reino dos céus e participar de toda esta glória e beleza do poder do nosso Deus. Como também vieram para alimentar o seu espírito, para aprender mais, para ser mais fiel e, como diz nesta doutrina, para ser mais santificado. Irmão Aldo, ajude a todos, para que saibam dar valor, para que saiba aproveitar cada segundo deste momento, porque é precioso e de grande valor para cada um de nós. E tenho a certeza que o Senhor, junto com todos estes santos e anjos, e com o Pai, tem uma bênção maravilhosa para conceder a todos nós e fortalecer o nosso espírito, a nossa fé, o nosso ânimo. E assim vamos retornar aos nossos lares com mais determinação, com mais amor e mais coragem para te servir e te ajudar neste plano maravilhoso de salvação desta humanidade. E pela certeza que vamos passar momentos maravilhosos ao Senhor Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Senhora Santa Vó Rosa, ao Senhor Profeta Irmão Aldo e a todos os santos e anjos que aqui estão conosco, a nossa gratidão. Amém. Vamos cantar agora o corinho número 1, Igreja Forte. Este barco é a Igreja Apostólica, com o irmão Aldo a lhe comandar.
pedirmos com fé e amor a sua graça e o seu perdão, sentimos logo sua bênção e recebemos logo sua unção. Nesta jornada de glória, sendo fiel, alcançaremos o almejado, que é o nosso eterno galardão, que lá no céu já está preparado. Meus queridos irmãos, para a glorificação destes santos gloriosos do nosso Deus, eu vou ler para os irmãos um testemunho. Assim, testemunhou em sua carta de 14 de maio de 2024, nossa irmã Maria Glória Gomes. Minha filha, Roseli Aparecida Gomes da Silva, estava com 14 anos de idade quando ficou enferma. Ficava triste, não tinha apetite para se alimentar. Certo dia vomitou uma bola de sangue. Eu comecei a clamar pela misericórdia da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, e da Mãe, Virgem Maria Santíssima. Levei-a ao médico e, através de endoscopia, constou 2 úlceras e reumatismo no sangue. Porém, com muita fé em nossos santos do poder de Deus, somente com um vidro de remédio, ela foi melhorando e ficou boa. Hoje, ela está com 51 anos de idade e muito bem disposta. Somos corista da Congregação Apostólica na cidade de Capão Bonito, São Paulo. Agradecemos a estes santos e a todo o reino dos céus por este milagre recebidos em nossas vidas. Maria Glória Gomes e minha filha, Roseli Aparecida Gomes da Silva.
Meus queridos irmãos, como nós temos aqui 2 mensagens, eu vou ler a primeira mensagem e depois o coral vai apresentar mais um hino. Por que devemos respeitar as reuniões de nossa igreja? Devemos respeitar e dar muito valor às nossas reuniões, porque são consagradas e dedicadas à obra de Deus, de seu Filho Jesus, nosso Senhor, do Consolador e do santo profeta irmão Aldo. A igreja é o reino dos céus entre nós. As nossas reuniões são sagradas, pois o Espírito de Deus habita em nosso meio. Em todas as reuniões de nossa igreja, tanto na sede como nas congregações, recebemos a presença de muitos santos, como o santo irmão Aldo nos ensinou. É por estes motivos que lhes pedimos que respeitem as nossas reuniões e o ambiente da igreja, pois ela é o templo de Deus e do Consolador. Sejam tementes e obedientes à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Aceite este pedido, pois é para sua consagração e sua santificação. A grande maioria de nossa igreja está indo bem quanto à sua vida espiritual e sua santificação, pois estão recebendo com amor nossas mensagens, ensinos e conselhos. Porém, ainda há irmãos e irmãs que não estão dando o devido valor às nossas reuniões, se apresentando fora da disciplina e não tendo a reverência e devoção diante da presença dos nossos santos. Alguns ficam nos anexos, em conversas, e outros andando de um lado para o outro, tirando a atenção daqueles que querem realmente ter reverência em nossas reuniões. Também alertamos aos pais sobre o comportamento de algumas crianças que ficam correndo e brincando dentro do templo. Ensine-os a terem amor e temor às reuniões. Lembre-se, a vossa obediência é muito importante e deve ser constante onde estiverem, para receberem mais proteção, virtudes e ajuda constante dos céus. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm realizado milagres importantes na vida do nosso povo fiel e obediente. Curas que têm causado admiração e o restabelecimento de irmãos e de pessoas não apostólicas, que creram, confiaram e hoje gozam perfeita saúde. Os perigos de acidentes são constantes em todos os lugares, mas o nosso povo e seus familiares têm sido abençoados, salvos e livres dos perigos e dificuldades. Por isso, prezados irmãos, é de grande valor a vossa obediência e o vosso respeito às nossas reuniões. Continuem se esforçando em obedecer e viver sempre em paz e união, para gozarem de toda a proteção celestial, do amparo de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em seu favor. Irmãos, não tem muito o que dizer sobre isto, porque se todos os irmãos crê
que nós estamos num pedacinho do reino dos céus, diante do poder de Deus, o que requer de nós, nessa bonança do poder de Deus, de estar presente neste lugar para nos abençoar? Da nossa parte, só tem que ter gratidão, reverência, muito respeito, para aproveitar tudo de bom que Deus, o nosso Pai, tem para nos dar. Agora, os irmãos, imagina como fica triste o irmão Aldo, porque ele está aqui. Os profetas, os apóstolos, estes milhares de santos e anjos, quando ele vê desnecessariamente um dos seus filhos com a maior falta de reverência, com celular, dentro deste lugar sagrado, ou às vezes se retirando ali, para ficar de conversas que não são edificantes, ou em qualquer outro lugar, com falta de reverência. Meu irmão, minha irmã, olhe a sua atitude diante deste poder de Deus e destes santos gloriosos que aqui está. Que tristeza trazem para eles que estão aqui querendo te abençoar e te dar bênçãos, virtudes, poder e sabedoria do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, só compete a cada um de nós refletirmos o que nós tanto falamos. Porque nós falamos demais assim, eu amo a igreja, a Santa Avó, irmão Aldo, sempre é esta afirmação. É divino, irmãos, mas quando tem obras, como traduz da sua parte provas, e estas atitudes dentro da igreja, que prova é? De amor? De reverência? Com certeza não. Com certeza não. Para estes, este lugar é como um lugar qualquer. Porque não sabem o valor da grandeza do poder de Deus que está aqui, ou ignoram. Por isso que eu digo, não tem muito a dizer. O que precisa, da parte de todos que amam, que se dedicam, que prestam maior reverência e aproveitam estes momentos para edificar o seu espírito com as virtudes e a bênção dos céus. Sabe o que façamos, irmãos? Oremos por estes que ainda agem assim, pedindo a misericórdia de Deus e o entendimento para que Deus tenha misericórdia e faça com que eles acordem para aproveitar a beleza do poder de Deus que está aqui em cada reunião nos oferecendo, como diz nesta mensagem da coleta, água da vida. Vamos ouvir pelo nosso coral Os Olhos da Fé.
fico só imaginando a Santa Avó aí está. Os meus olhos a procuram, mas eu não a posso ver. Mas me alegro e me conformo, porque sinto o seu poder. Enquanto aqui viver, eu não contemplo o seu semblante. Ainda lembro aqueles dias tão felizes de outrora, tua presença gloriosa entre nós, ó Santa Avó Rosa. Me recordo seu falar e seu olhar de santidade, seu sorrir e os teus atos de amor e de bondade. Enquanto aqui viver, eu não contemplo o seu semblante. Enquanto aqui viver, eu não contemplo o seu semblante. Beijo suas mãos e a vejo a todo instante.
Meus queridos irmãos, agora nós vamos meditar um pouquinho sobre santificação e a disciplina. Vou ler para os irmãos esta linda mensagem, explicando com muita clareza sobre a santificação. Estimados irmãos e irmãs, para herdarmos a salvação e a vida eterna, precisamos ter uma alma pura e santificada, da graça e nas virtudes do Espírito Santo de Deus. Graça esta que alcançamos pela unção preciosa que nos é concedida por Jesus nosso Senhor, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, através da obediência aos preceitos doutrinários que aprendemos através dos púlpitos de nossa igreja e de nosso programa religioso, a Hora Milagrosa. Portanto, os que querem ser vitoriosos nesta terra e um dia herdar a eternidade de sua alma, precisam viver em santificação. O que é santificação? É o processo de purificação da alma do Filho de Deus, ou seja, do seu preparo moral e espiritual, até que torne inteiramente a semelhança e imagem de Deus, conforme fora criado. É, pois, o aperfeiçoamento do Espírito que se dá desde o momento em que se converte a esta fé verdadeira apostólica, no qual se entregou a Jesus, nosso Senhor, à Santa Vó Rosa, o Consolador, e ao Santo Irmão Aldo, vivendo e praticando os ensinos preciosos de nossa Santa Igreja Apostólica, que são a doutrina e disciplina, conforme temos lhes ensinado. E a pessoa que for submissa à vontade de Deus, o Pai, será muito abençoada. E ao passo que vai sendo instruída, aprende, obedece e santifica-se ainda mais, vai sendo dotada das virtudes do Espírito Santo. Para ajudar ainda mais os nossos irmãos e irmãs na sua fé, eis as palavras de Jesus, nosso Senhor, conforme está registrado no Evangelho de São Mateus. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Também há um ensino do santo apóstolo São Paulo em sua carta aos Filipenses. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e com maus sentimentos, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Entendam, prezados irmãos, que para a santificação é preciso amar a Deus e ao próximo. Por isso é que revela a bondade e o amor do Filho de Deus. Portanto, a verdade, a caridade e a justiça revela a existência de Deus na criatura humana.
Daí a nossa igreja ensinar o que Jesus ensinou no seu evangelho. Sejam mansos e humildes de coração, procurando ter paz com todas as pessoas. Prezados irmãos, evitem as discussões. Não tenham sentimentos maus, como o ódio, a raiva, a vingança e a brutalidade. Mas trate bem a todas as pessoas. Tenham paz no seu lar, no seu trabalho, na escola e com seus irmãos na igreja. Respeite o seu próximo e evite todo o mal, praticando somente o bem. Sejam santos e tenham fé e bom ânimo, para se santificar a cada dia. Isto lhe trará paz, saúde e santidade no seu viver. Assim, os irmãos terão a bênção, amparo e proteção destes santos poderosos e viverão em santidade. Lembre-se, sem santidade e sem disciplina, ninguém vencerá. O valor da disciplina, no livro de Provérbios das Escrituras Sagradas, Deus, nosso Pai, aconselha os seus filhos, dizendo assim: meu filho, ensino-te o caminho da sabedoria, guio-te pelo reto caminho, seja fiel à disciplina, não relaxe, guarda-a no teu coração, porque ela é tua vida. Portanto, a disciplina são os bons costumes e a prática da virtude que exige da pessoa um severo governo de si mesmo. Quem tem temor a Deus, respeita a disciplina da igreja que nos foi dada por Jesus através da Santa Vó Rosa, para que tenham moral elevada, honra e dignidade. O que é temor a Deus? É a humilde submissão à vontade de Deus nosso Pai. Portanto, toda pessoa humilde é sempre fiel e obediente ao Consolador, a Jesus nosso Senhor e ao Santo Irmão Aldo. Quem tem temor a Deus, evita usar vestes e costumes que ferem a disciplina dos céus e leva os filhos de Deus a se exporem ao ridículo, à cobiça e ao pecado. Guarda o seu corpo com honra, evita tudo aquilo que escandaliza e se constitui em transgressões, e desagrada a Deus nosso Pai. Seja fiel à disciplina e terá vida longa e abençoada. A disciplina corrige, educa e moraliza. Quem é disciplinado em sua vida, no trabalho, nos estudos e faz todo o esforço para servir a Deus, é bem-sucedido em todas as suas realizações. Sem disciplina, não há santificação, e sem santificação não pode haver salvação, pois a pessoa indisciplinada se corrompe e desvirtua o seu viver, e assim, procedendo, só terá a perder. Todos os que desejam ser fiéis a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, devem obedecer à doutrina e disciplina desta igreja. O apostólico obediente e disciplinado
será sempre guardado por estes santos e anjos maravilhosos, e as suas orações e súplicas serão ouvidas por Deus e os seus santos. Perfeitamente a realidade a qual todos nós precisamos viver. Irmãos, aqui no início desta mensagem diz com muita clareza que a santificação, ela requer um processo de purificação da nossa alma. E este processo de purificação advém de um preparo moral e espiritual. Como assim? Preparo moral e espiritual. Quer dizer, preparo do nosso espírito e do nosso corpo. Porque este corpo que detém este espírito, se este espírito está sendo preparado e santificado para morar na eternidade com o Pai, este corpo que detém este espírito, que representa-o aqui na terra, diante de todas as pessoas, precisa indispensavelmente provar a beleza deste espírito diante das virtudes e qualidades que ele detém do Espírito Santo do Pai. Por isso que está muito claro. Preparo moral e espiritual. Moral, disciplina. Espiritual, doutrina. Por isso que nesta igreja apostólica, desde o início, porque desde que me entendi e pude começar a compreender as coisas, ouvia dizer da Santa Vó Rosa: a doutrina e disciplina desta igreja apostólica é fundamental e indispensável para a salvação de todos aqueles que querem o reino de Deus e para a vitória desta igreja apostólica. Está aqui. Por quê? É este processo de purificação diante da prática da doutrina e disciplina que vai nos levar o nosso espírito a adquirir cada vez mais as qualidades e virtudes do Espírito Santo de Deus e nos amoldando a sua imagem e semelhança. De outra maneira, não tem condição. De outra maneira, não tem condição. E a prova, irmãos, nós vemos neste mundo. Nós vemos nesse mundo. Por que este mundo caminha para o abismo em passos largos? Corrupção, maldade, raiva, ódio, vingança e etc. E as pessoas cada vez mais esquecendo do amor de Deus, esquecendo do amor ao próximo e destruindo-se umas às outras. Por quê? Porque não tem doutrina e nem disciplina. E cada um faz o que bem e quer ao seu próprio interesse e benefício, esquecendo-se do bem maior que Deus, através do seu Filho amado Jesus, nos deu: amor. Irmãos, é triste nós vemos isto. É triste nós vemos isto. As pessoas vivem neste mundo de uma maneira tão triste, cheia de problemas, às vezes doenças, e são raras a que clamam por Deus, a que pede a bênção de Jesus, a que clama por Maria Santíssima. Por quê?
Porque não tem este entendimento. Porque não sabe o que é santificação. Porque não entende o que Jesus veio nos dias de hoje trazer através do Consolador, o qual ele, Jesus, prometeu. Irmãos, e agora? Como eles vão ter este conhecimento e entender que este Consolador já voltou e está aqui e ensinando a mais perfeita doutrina deixada por Jesus? Onde verdadeiramente o amor está acima de tudo. E é o bem maior que cada um de nós precisamos ter dentro de nós. E jamais poderemos esquecer, porque é esta fonte deste amor divino que vai nos dar força, entendimento, compreensão e fazer com que nós estejamos submissos à vontade perfeita do nosso Pai Celestial. Então, irmãos, cabe a nós, Igreja Apostólica, onde Jesus prometeu o Consolador. Ah, mas quando ele prometeu o Consolador, ele não falou Igreja Apostólica. Mas ele falou que ele enviaria o Consolador. Por quê? Porque o mundo esqueceria dele, do seu amor, de tudo o que ele havia ensinado. E este Consolador faria lembrar de tudo isto, e todos que entendessem e compreendessem, teria a salvação. E seria um povo bem-aventurado. E diante deste povo, ele reinaria e mostraria a beleza do seu reino na terra. Diante deste povo, diante desta igreja, que somos nós. Mas como assim? Ele deixou escrito lá em São João: a quem amar e obedecer os meus ensinos, estes receberiam o Consolador. A estes o Consolador estaria presente. A este o Consolador dirigiria e traria toda a vontade novamente do Pai, e iria nos ensinar com toda a perfeição, como está aqui neste boletim, que para santificar o nosso espírito e purificá-lo, precisamos deste preparo moral e espiritual, que nada mais é do que ele, Jesus, veio a esta terra trazer e ensinar a cada um de nós. Por isso, irmãos, é maravilhoso nós lembrarmos disso, mas é só isso? Não, não, irmãos. Nós precisamos levar isto ao mundo. Nós precisamos levar isto ao mundo. Mas para levar isto ao mundo, nós precisamos ter temor a Deus. E para nós ter temor a Deus, aqui diz com muita clareza: o que é temor a Deus? É a humildade, submissão a Deus, nosso Pai. Vejam os irmãos, é a humildade, submissão a Deus, nosso Pai. Portanto, toda pessoa humilde é sempre fiel e obediente ao Consolador, a Jesus e ao Santo Irmão Alto. Aí precisamos fazer uma análise da nossa vida. Todos nós apostólicos somos humildes em todos os atos de nossa vida. Nós já vimos a humildade do apostólico, sabe aonde? Na obediência à doutrina e disciplina. Começa por aí. Porque o apostólico que é obediente à doutrina e disciplina, gradativamente ele vai construindo mais e mais esta humildade no seu espírito. E vai entendendo, vai compreendendo. E se ele tinha braveza, se ele era impaciente, se ele tinha lá um monte de defeitos que prejudicavam o seu irmão ou até ele mesmo, ele vai gradativamente
lapidando tudo isto, e a humildade vai levando ele aonde ele precisa, para, como diz aqui no provérbio, sermos luzes no mundo. Luzes no mundo. Então este apostólico que obedece à doutrina e disciplina, gradativamente a humildade em seu espírito vai aumentando. Então ele não briga, ele não discute, ele não arruma confusão, ele não é fofoqueiro, ele não perde tempo em rede social ouvindo o que não deve, ele não falha aos ensaios, ele se dedica à obra da igreja, ele faz tudo porque ele quer servir a Deus em tudo na sua vida. Então é como diz aqui, ele é obediente, ele é fiel. Então aquele apostólico que faz fofoca, aquele apostólico que arruma confusão, aquele apostólico que critica a vida do outro, aquele apostólico que não pode ver uma coisinha errada e que já está, nossa, por que isso, por que aquilo? O que falta nele? Humildade. Para ele olhar o seu irmão e aceitar o seu irmão como ele é. Ai, meu irmão tem um monte de defeito. Não critique, ore por ele. Você vai estar ajudando ele maravilhosamente bem. Não critique. Você não sabe a situação que levou ele a estar daquele jeito. Você vê um corista que não canta direito, com um monte de dificuldade, não ri dele. Ore por ele. Se você sabe cantar melhor e tem facilidade, junte-se a ele e cante junto, que você vai ajudar muito e ele vai ficar feliz. Isto é ser humilde. E reconhecer o seu irmão igual a você. Isto você está construindo a purificação do seu espírito. Porque você está andando as duas coisas perfeitamente igual, doutrina e disciplina. Agora, se eu não pratico a doutrina, eu não consigo adquirir as qualidades e virtudes do Espírito Santo de Deus. E se eu não consigo cada vez mais aumentar estas virtudes, estas qualidades e este poder do Espírito Santo de Deus, como eu vou ter uma vida, materialmente falando, irrepreensível, que em tudo agrada a Deus? É impossível. É impossível. Por isso é que eu disse, a humildade está patente nos olhos de cada um de nós, pelas nossas atitudes. Pelas nossas atitudes. E vamos lembrar, irmãos, e vamos lembrar, o que levou Jesus a ser um vitorioso e cumprir exatamente os planos de Deus? Não foi a humildade? Não foi a humildade? O que levou Maria Santíssima a ser fiel, perfeita em tudo, e ganhar a coroa de glória de ser rainha dos céus e nossa mãe celestial? Não foi a humildade de suportar tudo e sempre estar com um sorriso e transmitindo a verdadeira paz do nosso Senhor Jesus? Vamos para os nossos dias. O que levou à vitória da Santa Avó? A ser o Espírito Consolador. Não foi esta humildade? Ouvimos semana passada do pastor Trevisan quanto ela sofreu para ajudar o próximo. E não criticou por isso, não ficou triste por isso, não injuriou ninguém. Humildade. Vamos mais perto ainda, onde os irmãos todos lembram e sabem. O irmão Aldo, nosso profeta, este galardão divino que ele tem nos céus, o último profeta de Deus, a grande trombeta de Deus que irá tocar até o último instante da vitória desta igreja apostólica. Mas por que ele recebeu tudo isto? Pela sua humildade. Quanto sofreu? Caluniado, foi parar na justiça,
e nunca desejou mal para ninguém. Só pedia a Santa Avó para ajudar e perdoava todos. Meu irmão, minha irmã, nós temos muito a aprender sobre a humildade. Mas eu digo aos irmãos, um pouquinho de esforço de cada um de nós. A Santa Avó vai nos ajudar. E nós vamos conseguir o maior feito da obra desta igreja apostólica. A união do povo apostólico. E esta união, os irmãos podem crer, só será conseguida quando todos nós formos humildes. Porque aí eu vou abraçar o meu irmão. E o meu irmão vai me abraçar. Todos nós, irmãos, temos a capacidade e a condição de cultivar esta humildade. Todos nós. Só depende de nós. Você, meu irmão, precisa decidir. Eu vou ser humilde de hoje em diante para fazer somente aquilo que agrada a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. No início, vai ser um pouco difícil. Mas a sua fé, a sua coragem e o seu ânimo vai te ajudar. E em pouco tempo, você vai ver o benefício que isso trará a você de imediato. Lá no seu trabalho, nas atividades da igreja e no todo, para a união da obra desta Santa Igreja Apostólica. E quando nós chegarmos a isto, os irmãos vão ver como o poder de Deus vai poder se manifestar diante de todos nós a este mundo. E o mundo vai se calar diante do poder de Deus que está sobre nós. Jesus, o Consolador e o último profeta de Deus. Irmãos, só depende de nós. E o irmão Aldo está aqui, te convocando, para que busquem esta união através de um esforço muito grande de cada um de nós, de construirmos esta humildade, para que o irmão Aldo consiga esse feito que ele vem lutando com a avó desde o início desta obra, a união da Igreja Apostólica. Irmãos, todos nós podemos construir e ajudar nesta união. Só depende de cada um dos irmãos colocar em prática doutrina e disciplina que temos aqui, que recebemos de Jesus através da Santa Avó Rosa. Amém. Vamos ouvir pelo nosso coral Amigo Fiel. Graças a Deus, eu tenho
irmão Aldo, um fiel amigo. Ele sempre me livra do perigo com grande amor, amor de irmão querido. Felicidade, imensa alegria de saber que o irmão Aldo nos protege todos os dias, com a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria. Ele nos conduz como uma estrela guia. Te agradeço de todo coração, ó querido irmão Aldo, primaz, amigo, irmão. Mesmo sem clamar teu nome, estende a tua mão, me livra do perigo, me dando a proteção. Quero agradecer a todos os irmãos pela sua presença. Quero agradecer também a todos que nos acompanham através da internet e convidá-los.
venham participar presencialmente de nossas reuniões. Deus, nosso Pai, Jesus, o Consolador, nosso profeta irmão Aldo, vão ficar muito felizes com a sua presença. Temos reuniões aqui, quintas, sábados e domingo, às 19 horas. Quero também agradecer todos os irmãos deste coral por estas lindas apresentações e a todos que ajudaram na realização desta santa reunião. Eu convido a todos os irmãos, se coloquem em pé, vamos orar. Com muita reverência, este momento é maravilhoso. Deus, o nosso Pai, com todo este poder divino que está sobre nós, irá derramar chuvas de bênçãos sobre todos nós. Oremos. Santo e querido profeta irmão Aldo, quanta paz sentimos em nossos corações, porque estamos num pedacinho do reino dos céus. Embora vivendo na terra, mas temos estes momentos tão maravilhosos de podermos sentir momentos maravilhosos, divinos, que Deus, o nosso Pai, nos prepara como estivéssemos num pedacinho do seu reino. Irmão Aldo, estamos felizes porque louvamos, glorificamos o reino dos céus, o Senhor Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa. Estamos felizes porque ouvimos do Senhor palavras de ânimo, mostrando a maravilhosa obra que o Consolador e o Senhor têm a realizar diante de nós apostólicos, irmão Aldo. Por isso, neste momento em que o Senhor aqui está conosco, porque sentimos o teu poder sobre nós, irmão Aldo, ajude todos esses teus filhos, ajude todos nós, irmão Aldo, a sermos mais humildes, a seguirmos o teu exemplo, mesmo diante de algumas coisas tristes, mas que precisamos lembrar do teu exemplo. E ao lembrar do Senhor, sentimos força, coragem, ânimo e tudo o que precisamos para colocar a nossa humildade em ação e com isso agir como os verdadeiros filhos de Deus. Irmão Aldo, todos esses teus filhos que aqui estão, ou que estão através da internet, e que neste momento estão pedindo para o Senhor força, coragem, entendimento, para que de hoje em diante eles busquem mais humildade. Irmão Aldo, ajude a todos eles, mostra o caminho, mostra a maneira, as condições, para que cada um de nós assim o façamos, e o Senhor possa em breve ver de todos nós o que tanto o Senhor espera: a união da Igreja Apostólica. Irmão Aldo, neste momento também pedimos ao Senhor por todos aqueles que estão passando por um momento de lutas, de dificuldade, de doenças, problemas, como estes que aqui colocaram nesta caixa de pedido de oração. Estes pedidos,
Eu creio. O Senhor já está tomando todas as providências. E de acordo com o merecimento de cada um, eles vão sentir a tua presença, a sabedoria, o entendimento, e tudo será solucionado. E a grande vitória será do reino dos céus. Irmão Aldo, despeça todos nós agora, nesta paz. Estamos diante de Deus, irmão Aldo, porque temos a certeza que Deus lá do seu trono nos vê e contempla. Por isso, neste momento, te pedimos, irmão Aldo, interceda Ele, Deus, que neste momento Ele abra as janelas dos céus e derrame sobre toda a tua igreja apostólica a unção preciosa do seu Espírito Santo, fortalecendo o nosso espírito com as suas virtudes, com a sua sabedoria e com o seu glorioso poder do seu Espírito Santo. Porque é exatamente desta unção que nós precisamos para estar de mãos dadas com o nosso profeta, irmão Aldo, e ele poder dirigir a nossa vida. Bondoso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Jesus, nosso Divino Mestre, nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, nosso Consolador, o Senhor, querido profeta, irmão Aldo, e todos os santos e anjos que aqui estão conosco. A nossa gratidão por esta santa reunião. A nossa gratidão por estas preciosas bênçãos que acabamos de receber. Amém.